Hoje eu quero tratar, através desse vídeo, sobre esse tema muito importante que atinge todos nós e às vezes, sem perceber, a própria pessoa também comete esses erros. Então nós traremos aqui alguns esclarecimentos e algumas atitudes que talvez você até mesmo faça e não perceba, mas isso é um sintoma de uma pessoa com inveja. E se você tem esse tipo de atitude, tem como você mudar e se corrigir também, porque ninguém é perfeito, nós temos os nossos defeitos, mas é algo muito sério que nós iremos tratar nesse vídeo sobre a inveja. Meus irmãos, a inveja é uma coisa terrível, uma coisa que até meu pai, que nunca foi crente, falava que era uma das piores coisas do mundo. A pessoa que tem olho grande, a pessoa invejosa, ele falou que aquilo ali é o pior tipo de gente que existe. Essa era o ensinamento que meu pai me passava e, como eu disse, ele nunca foi crente. Paz do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Nós iremos tratar sobre esse assunto, a inveja, e nós traremos alguns esclarecimentos bíblicos, alguns exemplos bíblicos de como pessoas foram destruídas por causa da inveja e como fazer para poder ficar fora dessa inveja, para se proteger, aquilo que a gente precisa pedir a Deus para a gente se livrar desse mal, dessa coisa tão terrível que assola quase todos os seres humanos. E eu gostaria de iniciar o vídeo lendo uma leitura, fazendo uma leitura bíblica junto com os irmãos, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz assim a palavra de Deus: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa terrível, irmão, que esse versículo fala. A inveja é a podridão dos ossos. Meus irmãos, a inveja ela está elencada lá nas obras da carne, que consta lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Você vai ver que uma das obras da carne é a inveja. E nós temos vários exemplos bíblicos, irmãos, falando sobre isso. A gente vê o primeiro assassinato do mundo entre os dois irmãos, Caim e Abel, foi motivado por inveja da oferta de Abel. Caim teve inveja da oferta do seu irmão e por causa disso matou seu próprio irmão. Como eu disse, é algo terrível, que muitas pessoas tiveram a vida ceifada, muitas pessoas tiveram a vida destruída por causa dessa possessão, desse sentimento de inveja. E às vezes você pode até não perceber, porque às vezes é um elogio, quando as pessoas, às vezes, irmãos, te elogiam muito, às vezes, irmãos, esse excesso de elogio está disfarçado também de inveja. Esse elogio excessivo, você elogiar uma pessoa, irmãos, é uma coisa muito saudável, isso é muito bacana. Olha, parabéns pelo seu novo emprego, parabéns por essa conquista, parabéns porque você adquiriu, saiu do aluguel, foi para a sua casa própria, que é o sonho da grande maioria das pessoas. Mas quando tem um excesso de elogios, irmãos, ali às vezes tem uma inveja daquela pessoa e às vezes você não percebe. Ou quando a pessoa às vezes quer te desqualificar o tempo todo, porque tudo para outra pessoa é melhor. O carro dela é melhor do que o teu, a casa dela é melhor do que a sua, o trabalho dela, o emprego dela é melhor do que o seu, a viagem que ela fez foi melhor do que a sua. Isso é coisa de invejoso, sempre te desqualificando ali. Olha para o seu carro e fala assim: esse carro aí qualquer pessoa pode ter. Isso é espírito de inveja, irmão. Essa casa aí, isso aí, comprou essa casa, também vai passar 30 anos pagando. Ao invés da pessoa dar um elogio, parabéns, parabéns por essa conquista, a pessoa sempre está te menosprezando. Uma casa dessa aí, quem é que não consegue? Pagou aí, deu uma pequena entrada e vai financiar em 30 anos aí pela Caixa Econômica. Isso é um espírito invejoso, irmão. E a gente precisa se afastar desse tipo de pessoa. E você pode não perceber, mas aonde tem mais invejoso na nossa vida, irmão, não é só nos amigos não, é dentro da nossa própria família mesmo.
Se você perceber, sempre tem um primo, tem um tio, tem alguém que sempre está jogando água assim nos teus planos, sabe? Um banho de água fria nos seus planos. Você às vezes tem uma grande conquista, você às vezes tem um sonho, às vezes você é jovem, quer fazer uma faculdade, a pessoa, fazer faculdade para quê? Mais um desempregado aí. Tanta gente que eu conheço que fez faculdade e hoje é Uber, hoje trabalha em tal lugar, não trabalha na área. E às vezes a pessoa tá jogando banho de água fria em você. O fato de muitas pessoas não terem conquistado algumas coisas não quer dizer que você também não vá conquistar. E você é cheio de alegria, falando para aquela pessoa que você passou, eu não sei como é que é hoje em dia, na minha época era no vestibular, né? Hoje em dia tem negócio de Enem, SISU, eu não entendo muito disso, porque na minha época era vestibular. Mas enfim, você entrou para a faculdade e a pessoa está com inveja de você. Essa faculdadezinha aí, faculdade, queria ver você passar em medicina. Você percebe que a pessoa sempre está ali te menosprezando. Essa faculdade aí não é grande coisa não, qualquer um passa nessa faculdade aí, sempre colocando você para baixo. Irmãos, a Bíblia também fala que Raquel teve inveja de Lia, porque Raquel não conseguia engravidar e Lia tinha filhos, e ela por isso teve inveja. A Bíblia fala também, irmãos, de Corã, Datã e Abirão tiveram inveja também de Moisés, e por causa disso foram punidos severamente por Deus, irmão. Você vê também os irmãos de Moisés que tiveram inveja, os irmãos de José que tiveram inveja da vida dele, irmão. E por causa disso ele pagou um alto preço. É claro que Deus o exaltou, Deus colocou como governador do Egito, mas olha só como foi uma grande parte da vida dele por causa da inveja dos seus próprios irmãos. Você viu? Eu falei que às vezes é a própria família, né? No caso de José, foram os próprios irmãos que tiveram inveja da vida dele. E a gente vê vários exemplos. Você vê a destruição do rei Saul, a inveja que ele tinha de Davi, principalmente quando começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aquilo ali veio com a possessão maligna na vida de Saul. Aquela inveja tomou conta daquele homem e ele pensava, dormia e acordava em querer matar Davi. E Davi, por sua vez, irmãos, ele não tinha inveja de Saul. Ele não teve nenhum momento em usurpar o trono, querer tomar o trono de Saul. Pelo contrário, ele teve até oportunidade para poder matar Saul e mesmo assim ele não fez, porque ele entregou Saul nas mãos de Deus. Ele não quis matar Saul, mesmo tendo oportunidade para fazer isso. E você vê a inveja tomando conta de Saul, corroendo por dentro, destruindo a vida dele. Irmãos, isso é uma coisa terrível. É uma coisa, como a Bíblia fala, apodrece os ossos. Irmãos, isso é um sentimento maligno. Tem pessoas que confundem até inveja com ciúmes. E há uma diferença, porque a própria Bíblia às vezes fala de um, entre aspas, um ciúme bom e um ciúme ruim. Quando é um ciúme ruim, porque a gente sabe, até a gente fala no dia a dia, às vezes, né, que Deus tem ciúme de nós. E às vezes, irmãos, você ter ciúme de uma coisa, um zelo que você tem pela sua família, pela sua esposa, todo mundo tem um certo ciúme do seu cônjuge, né? Fica muito ruim quando aquele ciúme é exagerado, é possessivo, que muitas vezes acaba às vezes num feminicídio, acaba numa tragédia. Mas quando o ciúme é algo negativo, ele é muito parecido com a inveja. Porque o ciúme é você amar e não querer perder algo que é seu. A inveja é diferente. A inveja, muitas vezes, é você querer estar no lugar do outro. É você, irmãos, olhar para um carro de uma pessoa e falar assim, esse carro tinha que ser meu. Eu é que queria ter um carro desse. Ou um emprego, lá no seu trabalho, alguém foi promovido e fala, eu é que tinha que ter sido promovido. E você querer estar no lugar daquela pessoa. Você de repente não se capacitou como aquela pessoa e aquela pessoa preencheu muitos requisitos que você não preencheu. Mas você fala, eu é que queria estar no lugar daquela pessoa, eu queria ter uma família dessa e não tenho, porque a minha família é assim, desse jeito. E você fica invejando a família de outras pessoas.
Às vezes o corpo, eu queria ter um corpo desse jeito aí, ó, igual desse rapaz aí, mas não tem. E você fica com inveja daquela pessoa ali. Irmãos, isso é algo destruidor. Você vê o filho pródigo? A inveja que ele tinha do seu próprio irmão, o caminho que ele seguiu, pediu a herança, o irmão do filho pródigo, eu já ia falar do filho pródigo, né? Mas é o irmão dele. Você vê, depois de tudo aquilo que o irmão passou quando pede herança, que ele vai viver a vida dele dissolutamente, e ele quebra a cara, se arrebenta toda. Quando ele volta para casa, olha a alegria do pai. A alegria do pai, falando para o irmão, para o filho dele. Olha, teu irmão chegou. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a alegria do irmão? O irmão com cara feia, emburrada, saiu da festa. O pai foi atrás do irmão. Entra, filho, vamos para a festa. O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Olha que alegria, filho. Falando para o rapaz. E o rapaz nem querendo entrar na festa. Podia estar alegre. E ele questionou o pai. Eu no palácio não tive nada disso. Ele gastou o dinheiro, fez isso, fez aquilo. E quando ele volta, o Senhor o recebe com alegria. O irmão do filho pródigo queria que o pai penalizasse, punisse, castigasse o irmão. Falasse, agora eu vou fazer isso contigo. Aí o irmão ia, isso aí, pai, castiga mesmo meu irmão, porque ele fez. Ao invés dele se alegrar com a alegria do pai. É o famoso ladrão de alegria. Nós já falamos sobre esse tema aqui nesse canal, ladrão de alegria. Aquela pessoa que está ali tentando roubar a alegria do pai. Irmãos, a inveja é algo destruidor. Irmãos, e o que a gente pode fazer para a gente se livrar desse tipo de mal, desse tipo de tormenta? Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, se você tiver que comparar a sua vida, compare com a vida de Jesus. É a melhor pessoa para você, entre aspas, invejar. Quer ser igual a alguém? Seja igual a Jesus. Ele é o nosso modelo. Você não tem que se comparar com o carro do irmão que está do seu lado, no seu vizinho, seu amigo de trabalho. Irmãos, tem aquilo que você pode ter. Se compare com Jesus. Ele é a única pessoa que você tem que fazer comparação na sua vida. Não é um amigo do seu trabalho, não é teu primo, não é teu... Não. Compare sempre a sua vida com Jesus. Esqueça a vida dos outros, irmão. Se o outro tem um carro melhor do que o seu, se o outro faz uma viagem melhor do que a sua, irmãos, esquece isso. Para de olhar para essas coisas. Para de se comparar. E hoje em dia com rede social... é a coisa mais fácil que tem, você ficar se comparando. Porque a rede social faz muito isso. A pessoa olha para a vida e fala assim, eu não vou para esse restaurante, o lugar que eu vou é mais simples, eu não consigo fazer uma viagem dessa. Olha, parece que essa pessoa é mais feliz do que eu. Às vezes não é nem mais feliz do que você. Na rede social todo mundo quer mostrar felicidade, ninguém quer mostrar tristeza ali, não é? Todo mundo quer mostrar felicidade, sorriso, aquela coisa toda, e às vezes não é nada daquilo. Então, se você tiver que se comparar, se compare a Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, irmãos, seja grato a Deus por tudo que você tem. Se o irmãozinho tem um Corolla, você de repente tem um Celta, um Fiat Uno, um Fusquinha, um carro mais simples, irmãos, seja grato a Deus pelo carro que você tem. Se você tem um Onix, se você tem um Palio, um carro mais simples, o outro está com BMW, está com Mercedes, irmãos, às vezes tem gente que gostaria de estar no teu lugar e você que está nessa posição está invejando o outro e a gente nunca está satisfeito, irmão. O camarada que está com BMW às vezes está com inveja do outro que tem a Lamborghini, que tem a Ferrari, que tem um Porsche, e às vezes ele com um carrão daquele, coisa que poucas pessoas da sociedade conseguem adquirir, um carro daquele, um Audi, um BMW, e às vezes já está pensando, eu queria ter um carro desse também que custa 3 milhões, o meu é caidinho, custa apenas 700 mil, eu queria ter o de 3 milhões. Por quê? Porque nunca está satisfeito. O ser humano é assim.
Tem gente, irmão, reclamando das coisas de Deus, reclamando da vida, e está numa posição infinitamente melhor do que milhares de pessoas que às vezes não tem nenhum lar para morar, um prato de comida na sua casa, e a pessoa com a despensa cheia, com a cozinha cheia de comida ali, e está reclamando da vida. E tem tantas outras pessoas, irmãos, que às vezes não tem nem 10% daquilo que você tem. E mesmo assim você anda murmurando, reclamando. Seja grato com tudo aquilo que você tem. A terceira coisa que eu gostaria de falar também, não perca a sua essência. Irmãos, não procure ter coisas para que você venha mudar o seu caráter, a sua essência. Não precisa ter inveja dessas coisas, irmão. Seja você mesmo. Não deixe com que um carrão, com que um emprego novo venha mudar você. Seja sempre uma pessoa simples. Faça tudo para agradar o Senhor. Uma quarta coisa que eu gostaria de falar também com os irmãos é você assumir que você tem esses defeitos, assumir que você tem essa inveja. Se você é desse tipo, irmão, que fica sempre menosprezando as pessoas, irmãos, para com isso. Qual é o remédio? O remédio, irmãos, é você olhar para Jesus. Talvez você tenha esse defeito de ficar se comparando. A esposa do outro é desse jeito, faz isso dentro de casa, você não faz. A casa é limpinha e a nossa casa é assim. A casa daquele irmão é bonita, ele fez um casarão e você é um marido que não fez uma casa muito bonita, a casa é simples. O carro do vizinho é melhor do que o nosso. Você sempre fica menosprezando as pessoas, irmãos. Quando a pessoa vier contar algo para você, se alegre de verdade com aquela pessoa, para que você não seja uma pessoa invejosa. Irmãos, como eu disse no início do versículo, a inveja apodrece os ossos. E nós já falamos de alguns exemplos bíblicos aqui da destruição que causou esse tipo de sentimento da inveja. Olha como foi o final da vida de Saul. Tinha tudo para ser um grande rei, tinha tudo para reinar de uma forma esplêndida, de uma forma gloriosa, glorificando o nome de Deus, mas o seu fim foi um fim trágico, aonde ele pega a lança do seu soldado que não quis matá-lo, para ele não cair na mão dos inimigos. Ele pega a lança e se joga nessa lança e se mata. Olha o fim desse rei que tinha tudo para ter um grande exército, para entrar para a história de Israel. Foi uma grande vergonha por causa do sentimento da inveja. Irmãos, que Deus guarde a tua vida de pessoas invejosas, que Deus guarde você também, para que você não caia nesse laço e seja uma pessoa invejosa. Irmãos, se afaste desse tipo de pessoa, porque isso só vai atrair coisa ruim para a tua vida. Cai fora. Você percebeu esse sintoma da inveja, você fala, esse rapaz aqui, esse amigo fala que é amigo, mas toda conquista que eu falo, eu vejo que outras pessoas sorriem, mas eu vejo que no fundo ele não sente muita alegria. Cai fora. Foge do invejoso. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Um vídeo, tem muitas coisas para a gente falar, mas para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar o vídeo aqui. Querendo Deus, irmãos, se você ficou até aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar bastante. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?